look at this as an isolated incident. No justice, no peace. No justice, no peace. Matar negro não é crime, é adubar a terra. Black lives have always mattered. Macaco, volta pra selva, volta pra África. A vida do meu povo importa. Não gosta de ser chamado de preto, mas o que tá fazendo aí? George Floyd! George Floyd! George Floyd! Oi, gente, estamos aqui em mais um Papo de Casa e essa edição é muito especial para mim, porque eu vou receber, além de um amigo, de alguém que eu admiro há muito tempo, o meu pré-candidato a vice-prefeito da nossa chapa para a eleição de Porto Alegre, que é o Márcio Chagas. Professor de Educação Física, juiz de futebol de 1999 até 2014, quando denunciou casos gravíssimos de racismo que ele sofreu, e depois foi comentarista de futebol no Grupo RBS até 2020. Agora, para dar voz às lutas contra a desigualdade, contra o racismo, por educação pública e por cultura, ele decidiu e aceitou dar esse passo adiante e formar junto conosco uma nova chapa de uma nova esquerda aí em Porto Alegre. Eu queria primeiro começar, Márcio, o nosso bate-papo dizendo que, acho que como eu, tu também deve ter ouvido toda a tua infância que política, religião e futebol não se discute. Política, obviamente, se discute. De nada adianta uma pessoa ter uma política para si mesma. Então, falar que política não se discute é meio que tão esquisito quanto falar que filme não se assiste, sei lá, sabe? Não é uma frase muito inteligente. A gente podia incluir aí também racismo, porque eles sempre criaram a ideia da democracia racial, quando na verdade o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, né? Ou enfim, que tem muito racismo, tem o racismo estrutural. E hoje nós vamos desmistificar tudo. Nós vamos discutir política, nós vamos discutir futebol, a gente vai discutir racismo, não sei se vai dar tempo para religião, mas no mínimo 3, né? Na realidade, isso é uma das grandes falácias que se tem com relação a uma alienação popular, né, de não misturar esses temas, porque, de certa forma, o sistema ele consegue ter um domínio sobre as pessoas, né, para tentar conduzir, de certa forma, a sua maneira de viver e de lidar com determinados assuntos. Para mim, todos os assuntos estão envolvidos, né? A questão do futebol, ele se discute política, sim, né? A questão da política se discute religião também, e a questão da religião se discute todos esses outros sistemas, inclusive a questão racial, né? Que é um dos mitos, né? Que muitas pessoas adotam um discurso mentiroso, um discurso alienador, né? Para que as pessoas não debatam sobre essas temáticas. Então, é uma forma de tentar ludibriar, tentar alienar, tentar fazer com que as pessoas não tenham bom senso, né? E não se interessem pelos assuntos diversos que a gente pode conversar diariamente, e a gente conversa diariamente sobre esses temas, sem que a gente precise elencar, né, ou colocar num papel, hoje o assunto vai ser esse. Os assuntos, eles estão interligados, né? Então, a política, ela está em cada um de nós, né, de alguma maneira. Nós somos seres politizados, mesmo com esse discurso de que a gente não deve misturar as estações. As estações, elas estão misturadas o tempo inteiro. O Márcio foi o primeiro, né, Márcio, na Série A, juiz árbitro negro nos nossos estádios de futebol aí no Rio Grande do Sul, e viveu vários episódios muito graves de racismo, muito graves. A gente se conheceu pessoalmente, inclusive, logo depois que ele foi vítima lá no estádio do Bento Gonçalves. Um episódio criminoso, né? Não é lamentável, é crime. Só que, infelizmente, no Brasil não é tratado como crime. Enfim, e ao invés de muitas vozes do futebol apoiarem o Márcio para que ele parasse de sofrer racismo e se fizesse um debate sobre o racismo no futebol, houve toda uma perseguição na prática, né? Uma perseguição, assim, de parar de chamar para apitar, aquelas coisas. E o presidente da Federação Gaúcha de Futebol me ligou. Tu sabes que isso vai te causar problema. Tu está colocando a tua carreira em risco. Eu disse, eu vou pagar esse preço.
A gente até trocou uma ideia um tempo sobre fazer um projeto para responsabilizar também os clubes, né, civil e criminalmente, porque afinal tem responsabilidade sobre o que acontece dentro do seu estádio se não tomam as medidas adequadas para proteger aquele juiz, para proteger os jogadores. Quantos jogadores já foram vítimas de racismo no Brasil e fora dele? Vários casos a gente já teve, né, de jogadores, alguns amigos do Márcio, alguns que a gente, enfim, vê sempre na televisão que foram vítimas de casos gravíssimos. E aí, o que o time faz? O que tem que fazer na partida, né? E na verdade não é feito. Isso para falar no racismo no futebol, mas se a gente for falar agora do racismo na sociedade, eu acho, né, Márcio, que o ponto mais avançado desse racismo estrutural tem a ver com a violência, né? Violência física, porque são muitos jovens negros mortos anualmente pela violência e muitas vezes pela polícia. Então, nós temos muitas facetas aí, acho que eu falei demais, mas eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Eu contei um pouco, enfim, conta um pouquinho da tua história e da tua luta. Eu era o único aluno negro do 3º ano da minha escola. A história de ser o único nos espaços ocupados por pessoas brancas sempre me acompanharam. Na faculdade, no time de basquete, no time do colégio, na arbitragem. Eu sou professor de Educação Física, formado pela Unicinos em 2001. Né, acabei fazendo uma especialização na URGS em 2002, em Pedagogias do Corpo da Saúde. Trabalhei durante 10 anos no Grêmio Náutico União, durante 3 anos no La Salle Santo Antônio e durante 10 anos na Prefeitura de Esteio. Eu fui professor municipal, né, conciliava com a arbitragem também. Só uma correçãozinha, eu não fui o primeiro árbitro, mas eu fui o último árbitro negro a apitar o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão e Campeonato Brasileiro. Né? Antes de mim, tiveram outros, como Alexandre Barreto, Fabiano Gonçalves, o próprio José Luiz Barreto, também o pai do Alexandre Barreto, é que são tão poucos, né, que às vezes cai no esquecimento. E quem gosta... Eu fui o último árbitro a apitar o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão em 2014. Depois que aconteceu comigo o caso em Bento Gonçalves, em ato de represália, a federação não escalou nenhum árbitro negro mais para apitar o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão. Né? Foi uma medida de represália, eles adotam como se fosse um fato que não haja a procura de pessoas negras que se interessem, né, para apitar futebol, quando na realidade foi uma medida adotada pelo sistema para que não acontecesse com outros, porque eles não gostaram da forma como eu conduzi, de denunciar o caso, né? Eles tentaram durante muitas vezes abafar o caso para que eu não levasse adiante, e eu, por uma questão de honra, né, inclusive os meus filhos estão aqui atrás, estampando o quadro da minha parede, eu resolvi tomar essa decisão em virtude de uma necessidade de dar uma satisfação, principalmente para mim, como cidadão negro brasileiro, gaúcho, né, e para minha família, né, porque eu me sentiria muito mal depois se porventura algum dos meus filhos me questionasse ou me perguntasse o porquê que eu me calei, né, o que é o que acontece normalmente dentro do futebol, né, há um código de silenciamento, há uma negação da questão racial. Os negros, eles são protagonistas somente dentro das 4 linhas. Quando eles saem das 4 linhas, eles ficam invisíveis. Inclusive, escolhem quem são os que têm condições ou não de falar numa entrevista. Então, ele é um racismo estrutural, institucional muito forte. Eu fui xingado ao sair do vestiário para dar o início da partida, no retorno para o intervalo da partida, na saída do vestiário para dar o reinício do jogo, e no final da partida. Sempre acompanhado dos policiais, que não fizeram absolutamente nada. Tanto que a gente não vê negros atuando em posições de poder nos clubes de futebol, como treinador, preparador físico, conselheiros, diretores de futebol, presidente dos clubes, presidente de federação, né? Aos negros estão fadados determinados os espaços. Passando desses espaços, eles não ocupam principalmente as posições de poder. E dentro dos estádios a gente pode observar ainda uma hierarquia e uma pirâmide social muito forte, né? Porque quem fica no camarote normalmente são brancos engravatados, né? Que são os empresários e outras funções, né? E aí vem descendo até a camada popular, dita como popular,
que antes ficava no mesmo nível do campo de jogo, e hoje elas são colocadas, inclusive, atrás das goleiras, estrategicamente para a câmera não filmar, que são as pessoas pobres, aí entre elas brancos e negros. Então não se quer mostrar as diferenciações sociais que se distribuem dentro dos estádios. Isso é estratégico, assim como a questão do racismo estrutural que se tem nesse nosso país, que eu concordo contigo. Para mim, né, eu não tive experiência de morar em outro país, mas pelo que eu vivencio aqui no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, é um dos lugares mais racistas. A gente vive um apartheid racial e social muito forte, tanto que nos lugares que eu frequento normalmente, eu sou o único negro que está consumindo naquele espaço, né? E muitas vezes tem vários negros que estão atendendo, que são funcionários, que estão atendendo toda aquela população ali que consome naquele ambiente. Então, a gente tem que debater esse assunto, não pode mascarar e adotar discursos de meritocracia no nosso país. A meritocracia ela pode ser contabilizada quando as pessoas saem do mesmo lugar. E no Brasil, ninguém saiu do mesmo lugar, principalmente o povo negro. Em 1888, no dia 13 de maio, quando se abriu os portões, né, das senzalas para que os negros saíssem, ali foi um te vira, agora a vida começou para vocês. Sem que tivesse oportunidade anteriormente de estudo, de trabalho, né, uma terra, uma casa, simplesmente os negros foram jogados na sociedade. Muitos deles posteriormente retornaram aos seus senhores, e os que não retornaram hoje, né, a gente pode ver que a senzala contemporânea são os presídios. Era para esse país estar pegando fogo mesmo, e o fato dele não estar fala tudo que uma pessoa preta tem que saber sobre ele. A gente está em solo inimigo, mano. A gente tem que se proteger como a gente puder, porque a gente está por nossa conta e risco nesse grande projeto assassino de preto que é o Brasil, mano. Porto Alegre é a capital mais segregada no país, né? Quando eu fiz aquele mapa da violência e dos direitos humanos, a gente constatou que em relação à segregação espacial, né, bairros de negros e bairros centrais, Porto Alegre é a maior segregação. Se a gente pega a zona central, Montserrat, Moinhos, tu vai ter um percentual muito pequeno de negros e negras. Se tu pega Rubem Berta, Leopoldina, bairros bastante populares de trabalhadores, tu vai ter uma ampla maioria. Então, assim, isso, né, fruto dessa raiz histórica que o Márcio estava falando, e também desmonta o que o Bolsonaro disse. E aí eu tava pensando, assim, tô ouvindo falar, porque essa história nossa de desigualdade e de racismo estrutural, enfim, tá no DNA, né? Os escravizaram, construíram o país às custas do sangue, do suor, da vida, né? Dos negros e negras roubados dos seus países. Uma das maiores barbáries que a humanidade já produziu, que nunca teve reparação histórica. As cotas foi o início da reparação histórica e tinha gente dizendo que era privilégio. O início da reparação histórica, muito pequenininho perto do que aconteceu, né, no passado. E eu tava pensando agora com a pandemia. Esses dias eu tava vendo a Globo News aqui e vi que em Paraisópolis, que é um bairro também com bastante negros e negras de São Paulo, a chance de alguém de 30 a 40 anos morrer de Covid-19 é 10 vezes maior do que uma pessoa na mesma faixa etária que mora no Morumbi, né? Então, olha a desigualdade se expressando também em como uma pandemia afeta mais a população mais pauperizada e mais pobre. E, enquanto isso, a gente tem um presidente que diz que racismo é raro, a gente tem aquele, não sei, né, o que dizer, lunático, enfim, que é o Sérgio Camargo, na frente da Fundação Palmares, que, na verdade, chegou à barbaridade de dizer que a escravização foi benéfica para os negros e negras. É uma coisa nojenta, é negacionista, é anti-história, sabe? E eu queria te perguntar como é que tu vê essa situação, né? Tanto do racismo do Bolsonaro, quanto o impacto do Covid no nosso país. No Brasil é coisa rara o racismo. Tenta o tempo todo jogar negro contra branco, eu amo contra hétero, e vem cá, aqui pai também contra vai ter muito filho. branco, Pô, né? Todo isso, mundo... ó, desculpa o linguajar do presidente da República, isso já encheu o saco, Luciano. É Encheu o saco. A forma mais fácil é negar a história, né? E partir do princípio de que vamos esquecer o que aconteceu. De repente era aquela corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer.
Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas... Por quê? Que houve tortura, secretário. E quem adota um discurso dizendo que o racismo é coisa rara é porque não conheceu a história ou tem outros interesses com relação a isso. E a gente não precisa mencionar, até para não polemizar demais, né, a temática, a gente sabe o porquê que se adota esse discurso, né, porque o privilégio ele tá direcionado para um percentual muito baixo do nosso país, né? Quando se acha que a democracia que favorece 20% da população brasileira ela pode ser vista como uma democracia, e quando se favorece com alguma política pública 70%, 80% da população se vê como populismo para tentar desmistificar e não ampliar esse discurso das ações afirmativas em termos de avanço do coletivo, a gente vê que a gente está com um político e um governo extremamente elitista, onde ele não consegue ver o coletivo e sim determinados agentes que o beneficiaram, inclusive para estar no lugar que ele está ocupando hoje. Que o Brasil não tem problema nenhum de saber quem é preto na hora de fuzilar um carro, na hora de arrastar uma mina na rua. O Estado brasileiro tem certeza absoluta do quão agressivo ele pode ser com aquelas pessoas. Mas na hora do benefício... E no momento de compartilhar o benefício, aí a gente tem muita esse dúvida. problema. Aí, meu Deus do céu, será que a gente está compartilhando isso com as pessoas certas? Infelizmente, a população pobre, que tem relação direta com a negritude, né, que são, como tu mesma disse, né, a população negra ela vive nas periferias. Né? Se a gente for tanto na Rubem Berta, na Zona Norte, como na Zona Sul, na Restinga, a gente vai ver que 80% dessa população é negra. Né? Mas é negra porque quando eles viveram em bairros centrais, eles foram simplesmente jogados para a periferia, porque viram que esse setor imobiliário iria crescer demais nesses locais mais centrais, então expulsaram a população negra, construíram centros, né, a antiga era a FINAB, se eu não me engano, né, me esqueci agora o termo, mas era assim, eram lugares populares, né, de financiamentos populares, inclusive. A Coab, né? Então, para jogar, tipo assim, fizeram uma higienização racial, social, para esconder essa população negra. Tanto que quantas vezes eu viajei pelo país aí e dizia que eu sou gaúcho, as pessoas, como assim gaúcho? Tem negro no Rio Grande do Sul? Como se a gente não existisse nesse estado. E tem uma população negra muito grande no estado inteiro, não só em Porto Alegre. Quando a gente vê essas festas populares que estão tentando acabar cada vez mais, né? Cada prefeitura que vem tem uma iniciativa de esconder ou de não avançar na temática ou de resgatar essas festas populares, que são tão poucas oportunidades que a população negra e pobre pode festejar durante o ano, né? Construíram o Porto Seco exatamente para isso, né? Para esconder. Não queremos vocês aqui no centro. Em contrapartida, a festa do 20 de setembro continua sendo realizada na Cidade Baixa, assim como o acampamento Farroupilha. Então, algumas festas não perderam os seus espaços, mas as festas que eram da população negra e da população não negra pobre, que é o Carnaval e outras festas populares, ela foi simplesmente jogada para longe. A Covid entra nesse detalhe, porque... Primeiro, para começar, né, quem trouxe a Covid para o Brasil não foram os pobres. Foi uma classe média alta que viaja frequentemente, se contaminou, né, no exterior, trouxe para cá e propagou para todo mundo. Né? Por isso que tem essa necessidade o tempo inteiro de tentar fazer um resgate da economia do país, porque a população pobre é que vai ser a desfavorecida nesse processo. Né? Quem está numa zona de conforto, né, vai ter um atendimento tanto no sistema particular como no sistema público, porque tem ainda essa prerrogativa que eles podem optar, se porventura não tiver auxílio no sistema privado, eles podem ir para o sistema público, e a população que não tem um plano de saúde simplesmente vai ficar na fila esperando, mas ainda se nega, se diz que é uma doença inventada pela esquerda, é uma doença inventada pela Globo, é uma doença inventada pela NBA, é uma doença inventada pela Champions League, é uma doença inventada pela Olimpíadas. Não se quer reconhecer que nós, brasileiros, não conseguimos entender que é uma pandemia, que está matando muitos brasileiros,
nas últimas semanas, inclusive, passando de 1.000 casos diários. A Covid matou, Joel, 55% dos negros e 38% dos brancos. Mais da metade dos negros internados em hospitais da rede pública em todo o Brasil morreram por causa do coronavírus. Mais da metade. Quem mora na área de periferia, principalmente os negros, estão sofrendo muito por conta do coronavírus. O primeiro caso de morte foi de uma trabalhadora doméstica. Ela pegou da patroa dela. E claro que eu queria que nenhuma das duas morresse, mas olha que simbólico, né? A patroa trouxe o vírus, passou para trabalhadora doméstica, não liberou ela para fazer quarentena e ela morreu, sabe? Porque é óbvio que o vírus não é ideológico, pega todo mundo, mas pega todo mundo de maneira diferente. Quem está em situação mais precária, mais pobre, é óbvio que tem mais risco de morrer, ainda mais porque depende do SUS, como bem falou o Márcio. E eu fico pensando assim, claro, o Bolsonaro escolheu liderar a extrema-direita e não o país, né? Mas um governo sério ia fazer uma fila única de leito, não tem essa de leito militar, leito privado, leito não sei o que, é leito para todo mundo, ninguém vai morrer porque não tem dinheiro para pagar, como se faz em estratégia de guerra, sabe? Unir o país e combater o vírus. Não é o caso do Bolsonaro, ele combate a ciência, mas o vírus ele não combate o que é trágico, né? E também parte da luta para que a gente possa superar isso. E eu tava me lembrando, vendo tu falar, da própria história de Porto Alegre, né? A gente pega a Cidade Baixa, a gente pega, né, a construção da Restinga, foi justamente isso, segregação espacial, pegou o povo pobre, negro, vai pra lá, não tinha nada, né? Mandaram sem nenhuma estrutura, o povo teve que lutar para ter tudo que tem, né, lá. Mas justamente porque aquele espaço estava começando a especulação imobiliária. Por isso também é uma das capitais mais segregadas. E isso que eles querem apagar, né? Querem apagar a história para que o povo não conheça os seus direitos e reivindique, né, melhoras, reivindique, enfim, reivindique seus direitos, né? E te interrompendo, eu acabei esquecendo de mencionar ainda o rapaz esse que faz parte da Fundação do Zumbi dos Palmares. Na realidade, é um desserviço que ele vem fazendo com relação à negação da sua própria ancestralidade, né? E a gente sabe como os negros acabaram chegando no Brasil. Nós somos frutos, né, de um estupro que aconteceu aqui, né? Dos senhores que abusavam das mulheres negras, estupravam as mulheres negras, abusavam dos homens negros, né? Muitos eram mortos em frente à sua família para o bel prazer dos seus senhores. Então, quem nega a história, ele está fazendo um desserviço. E é notório que é para se perpetuar num ambiente, num espaço de poder onde ele não está sendo respeitado, ele está sendo tolerado, né? Então eu vou te colocar aqui, mas tu vai adotar o nosso discurso para tu continuar tendo essa possibilidade de trabalhar durante o nosso governo, né? E uma das falas dele que para mim é assim, chega a me revoltar. Eu não deveria me revoltar, mas eu me revolto, que é quando ele diz que o 20 de novembro é uma data que foi construída pela esquerda para colocar o povo negro como vitimista, né? Porque o Zumbi dos Palmares, ele não foi líder nenhum, ele não foi um líder a ser reconhecido, mas sim a Princesa Isabel, que a gente sabe que historicamente a Princesa Isabel libertou os negros por uma questão econômica, né? Porque em todo o mundo já não se tinha mais escravos, e os filhos desses senhores que estavam voltando para o Brasil começaram a questionar os seus próprios pais, né? Que na Europa eles iam para estudar, voltavam e só um pouquinho, mas lá já não tem mais isso, pai ou mãe, né? E a gente continua adotando essa política dentro do nosso país, né? Essa agressividade, essa violência com esse povo que já contribuiu mais de 300 anos para que a gente pudesse ter algum benefício e arrancar na frente deles para toda e qualquer possibilidade de avanço econômico. Eu cito sempre, quando as pessoas começam a discutir essa questão, principalmente das cotas raciais, né, das políticas públicas, que eu apostar uma corrida de 100 metros, largando 90 metros na frente de alguém, é uma barbada. Isso não é mérito algum. Isso, sim, é uma obrigação de eu chegar na linha de chegar, perdão, desculpa a redundância, chegar na linha de chegada na frente do que saiu lá atrás, porque é muita vantagem. É muita vantagem. Né? Então eu tenho que ter reconhecimento dos meus privilégios, de que eu pude ter a oportunidade de estudar numa escola boa, de que eu pude ter a oportunidade de fazer um cursinho,
de que eu pude ter a oportunidade de fazer um curso de inglês, de me preparar adequadamente para, inclusive, ocupar uma vaga na universidade pública, né, que seria um direito de todos, mas a gente sabe que não é. Eu conheço o Márcio desde 2016, né, Márcio? 2015. 14. Não, foi logo depois do caso do Bento Gonçalves, a gente se conheceu no aeroporto e eu sou muito cara de pau, né? Vocês sabem, né, gente? Eu fui lá e disse, Márcio, parabéns pela coragem, a gente ficou amigo, trocou o telefone e tem sido amigo desde então, né? E, enfim, 6 anos já, amigo, nós estamos ficando velhos. Mas agora, para orgulho meu, eu tinha cabelo na época, hoje eu não tenho mais. E eu não tinha ruga. Bem-vinda, bem-vinda. Mas assim, eu tenho muito orgulho de que nesse momento poder compor uma chapa contigo, assim, né? Tu sabe da minha admiração pelo teu trabalho, pela pauta que tu sempre levantou da democratização dos esportes, do combate ao racismo nos esportes de uma forma geral, né? Mas a tua coragem. E eu queria te perguntar se tu acha que, né, vindo para o mundo político, no sentido de... Porque todo mundo é político, né, gente? E o Márcio tá vindo pra nova política, não tá indo pra aquela política de terno e gravata, aquela velha política. Ele tá vindo pra nova política, né? Mas tu acha que é uma forma de ecoar essas lutas e o que tu acha que juntos a gente pode construir nessa pré-campanha pra devolver Porto Alegre para o seu povo? Bom, eu tenho certeza que a gente pode contribuir muito, né? Porque a gente vem de cursos de licenciatura, tu é bibliotecária, né? Eu sou professor de educação física, a gente sabe da realidade das escolas públicas, né? A gente sabe que atende uma comunidade extremamente carente, não só de educação, mas de afeto também, né? Então a gente tem que resgatar dentro dessas comunidades a autoestima desse povo que é oprimido, é massacrado, tem poucos recursos de lazer, e isso, com certeza, a gente tem muito a contribuir. Né, essa experiência adquirida através do esporte, da educação, né, da música, cultura, tudo é muito bem-vindo. Quanto mais a gente ocupar o tempo, né, dessas crianças, adolescentes que vivem às margens da sociedade sem ter oportunidade, a gente vai contribuir para um crescimento social. E isso tem tudo a ver e uma ligação com todos os pontos possíveis e imagináveis. Quanto maior a integração, quanto maior satisfatório for para as comunidades, menos criminalidade se vai ter, né? Isso é um efeito cascata, né? Se a gente não tiver uma diminuição da desigualdade na sociedade, a gente automaticamente diminui a violência, né? Só que eu não sei, sinceramente, o porquê que a gente não consegue avançar e prioriza, entra governo, sai governo, né? A gente prioriza somente determinadas populações. E essas populações são sempre as melhores favorecidas historicamente, né? E o povo em si fica esquecido, né? Só é lembrado nas campanhas, reclamam bastante e com razão, e a gente com certeza vai poder fazer um papel muito importante nessa desconstrução e construção de uma nova política. Vamos dar cartão vermelho pro racismo, né? Em Porto Alegre, cartão vermelho pro racismo, cartão vermelho para os privilégios. Vamos dar cartão vermelho para todas as desigualdades, né? Começando pela falta de educação, que é um acesso e direito de todos que a gente não vê, uma falta de saúde, que é um acesso de todos que a gente vê que não tem, né? Uma oportunidade de ir num posto de saúde, né? A falta de atendimento, né? Consequentemente, a gente vai dar um cartão vermelho pela questão racial também, porque o branco pobre também sofre bastante, né? Ele está incluído nesse pacote, porque ele é visto como a ralé da sociedade, e a gente tem que fazer com que essa pessoa ela se sinta valorizada, não só pela comunidade dela, mas pela sociedade inteira, que ela é capaz de evoluir, de prosperar e contribuir de alguma maneira. É isso aí, então chegamos ao fim do mais um Papo de Casa. Vou te dar o cartão vermelho hoje, quem dá a dica de leitura sou eu. O Negro no Futebol Brasileiro é um livro do Mário Filho, da década de 50, que se a gente parar e observar, nada mudou do que está escrito aqui. Os negros continuam nas posições subalternas dentro dessa modalidade que é dita como popular, quando a gente sabe que é uma modalidade extremamente elitizada. Quem comanda são os mesmos que trocam de cadeiras
e tendo um sobrenome eles se beneficiam. Então a questão da meritocracia, para quem não entende o que é meritocracia é a perpetuação de um sobrenome. Um Silva como eu dificilmente vai chegar numa posição de poder. Mas se o povo quiser, a gente chega, né, amigo? Nós vamos lá. O pessoal vai mudar exatamente isso. Né? O Silva, o Santos, o Oliveira, o Teixeira, aqueles nomes que não são tradicionalmente conhecidos vão ter a oportunidade de trabalhar junto conosco. Já que eu fui furada na dica cultural pelo Márcio Chagas, eu vou deixar a minha pra semana que vem. Vocês acompanham a dica cultural dele. A gente se vê semana que vem aqui no nosso canal. Se tu gostou, curte, compartilha, comenta. Juntos a gente chega mais longe.